Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da NET. E hoje no programa Universo Cultural, estamos com o convidado Nando Ramos. Ator, diretor, produtor, roteirista, músico e também diretor do pequeno grupo de teatro. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Normali. Uma honra estar aqui e poder conversar um pouco sobre o filme e sobre algumas coisas da minha trajetória. Eu queria já que você comentasse, falasse como começou, um pouco da sua vida, assim. Minha família tem veias de música, de escrita. O meu avô era jornalista, bem conhecido lá na época, contemporâneo de escritores como o Mário Quintana enfim, Dionélio Machado, eram amigos, enfim. Ele foi da redação do Correio do Povo, diretor de redação, foi diretor da Câmara Municipal de Porto Alegre. Era um cara, na época, nos 30, 40, 50, até os anos 60 ele ainda estava na ativa. E daí veio um pouco essa, talvez, né? Veio daí essa história da escrita. Comecei pela escrita e passei para música, violão. Sempre escrevi, mas aprendi violão muito cedo, com 7, 8 anos, em 1960 ainda, né? E quem é músico sabe que a música não nos abandona jamais, né? Então eu continuo sendo músico, trabalho com um pouco da trilha sonora do filme, tem algumas músicas autorais minhas. E de lá para cá, o interesse só cresceu, né? Porque foi na época dos anos 60, quando eu era criança, que foi sendo lançada a televisão no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, os primeiros canais no início dos anos 60, e a gente teve a sorte que o meu avô deu uma primeira televisão para nós, e a gente já assistia desde criança, né? Como hoje, né? Mas na época ainda muito mais raro, porque pouca gente tinha televisão, né? Então a partir dali tu começa a ver. Cinema já ia, meu pai e minha mãe sempre me levavam em matinês de filme, era no tempo do bonde lá em Porto Alegre, a gente andava muito de bonde. Então, tudo isso é uma influência cinematográfica para mim, de ir ao cinema desde cedo. Depois eu mesmo, crescendo, comecei a ir sozinho. O meu pai trabalhava numa instituição que tinha alguns equipamentos, como projetores e instrumentos musicais. E aos finais de semana ele levava para casa. Então a gente assistia em casa, numa câmera, num projetor 16mm, alguns filmes, né? Então aquela coisa, já desde cedo a gente entendeu essa linguagem, né? E eu daí passei a tocar violão, e ele levava flauta, clarinete, eu passei a tocar vários instrumentos. Então, os meus irmãos também são músicos. O meu irmão mais novo é dos Acústicos Valvulados, uma banda bem conhecida. Ele, há 34 anos ele trabalha só com música, ele é jornalista, mas o meu outro irmão, que é o mais velho, que mora em São Paulo, também agora não exerce mais a profissão, mas foi músico durante muitos anos. A minha irmã canta muito bem, minha mãe canta, enfim, uma família que teve esse viés. E o cinema foi ao natural. Já na adolescência a gente meu irmão comprava câmera 8mm ou Super 8, e a gente brincava de fazer as coisas da nossa cabeça. Mas sempre foi muito caro o cinema, né? E eu não era próximo do teatro. Aí já nos anos 80, eu vim morar em Pelotas. Uma série de acontecimentos, vim morar aqui e estudar arquitetura, que era Nunca me formei, mas na época eu era muito apaixonado. Mas aqui eu me aproximei de um pessoal daqui, que inclusive trabalha no filme até hoje comigo, o Clóvis Veronese, que fazia arquitetura, o Lori Nelson, que era ator, que eu conheci um pouco antes ainda, e uma outra turma grande que está no filme, e outros que também que não estão. O pessoal do grupo 20 para as 8 lá no Mauá, um grupo bem conhecido, que muitas pessoas foram para Porto Alegre e para fora do Brasil, inclusive atores e atrizes. O Cláudio Penadez, saudoso, já falecido, que foi o diretor dessa trupe, e aprendi muito com eles. Fui assistente de direção do Cláudio em alguns cursos de vídeo aqui nos anos 90, já no início dos anos 90. Aí onde eu comecei a operar a câmeras na época de fita VHS, né? Aquela fitinha pequena. Aí eu comecei a fazer gravações, eu sempre tive a mão boa, eu tenho ângulos ousados assim para fazer o filme. E eu comecei a trabalhar ali, então dali eu comecei a conseguir uma câmera aqui, uma câmera ali, fazer uns vídeos, fiz um programa na época das TVs, como a TV de UHF,
A gente fazia um programinha que passava na TV. E, assim, e paralelo a isso, o teatro. E por quê? Né? Porque o teatro era o mais próximo do cinema que eu podia fazer, porque não tinha dinheiro, né? O cinema sempre foi muito caro. Sim. Né? Tem as Exato. Na época, o rolinho de filme, a gente tinha que mandar para São Paulo revelar. Eu tenho rolinho até hoje que eu não mandei revelar. E eu participei de uma coisa muito importante, foi um divisor de água. Aqui em 1984, eu estudando arquitetura, veio uma grande produção nacional que se chama Sonho Sem Fim. Muita gente aqui da cidade trabalhou. E a Ana O, que é uma professora da arquitetura, agora já está aposentada, ela sabia, a gente tinha uma casa que se chamava 513 Artes e Ofícios, onde morava esse pessoal do grupo 20 para as 8 lá no Mauá, e era uma casa frequentada por vários artistas da cidade. O pessoal se reunia lá, enfim. E nós tínhamos uma serigrafia, que eu me aproximei depois deles, eles começaram a se mudar para Porto Alegre depois de fazer sucesso, e eu acabei alugando um quarto lá e fui morar. E aí a Ana nos levou essa produção desse longa-metragem, porque nós éramos já produtores na época. A gente imprimia várias coisas de serigrafia. Eu trabalhei por anos no Diário Popular, à noite como arte finalista e chefe de estúdio. Lá nessa época eu sempre trabalhei desde 1978. E trabalhei, ao passo que eu estudava, eu trabalhava, nunca pude deixar de trabalhar e gostava muito de trabalhar, como eu gosto até hoje. Trabalhei de tudo que pode ser e trabalhei no Correio do Povo em Porto Alegre, acabei no Diário Popular aqui, que era na transição da época do chumbo para as impressoras de como é que chama? Fotocomposição. E ali, esse pessoal do filme foi nos procurar, porque eles precisavam de pessoal intermediário de produção local. Era eu, o Lore e o Clóvis, que éramos sócios. Todos nós assumimos funções de... A gente imprimiu os jornais imprimimos jornais que apareciam em cena, cartazes, uma série de outras coisas, cardápios, tudo isso a gente fez e participamos ativamente da produção. A gente criou a turma da produção, era um elenco enorme, desde Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, que era uma garota. Sim. Que ela é mais nova que eu, então ela era nova, Débora Bloch, agora tudo de sucesso. Elas andavam correndo de mão dada no cinema aqui, quando a gente assistia Os Copiões, assim, com 17, 18 anos. Carlos Alberto Richelli, um cara sensacional, cabeça feita, conversava com a gente como se a gente já nos conhecesse há anos. A Bruna Lombardi esteve aqui, o filho deles era o pequeno. Contracenei com eles, é exagero, né? Eu fiz uma ponta, o Clóvis fez um papelzinho um pouco melhor, e o Lore, sim, fez um papel já na época. Acho que foi o primeiro papel deles, não sei se era um motorista de táxi ou era da turma dos motoristas de táxi, o qual o Richelli fazia parte. Então aquilo foi um divisor de águas, assim, porque eu fazia arquitetura e gosto até hoje. Sou um ótimo desenhista, sempre fui bom aluno. Ajuda também até para produzir. Para tudo, exatamente. Eu adoro foto e fotografo esse prédio antigo aqui, gosto das minúcias. O nosso casarão lá é lindo, quando vocês forem lá filmar, vão lá, porque é um casarão do século XIX, que não está tombado, porque ele já foi muito modificado, mas nós fizemos uma pintura bem destacada, ele está muito bonito, é um orgulho ali para a zona portuária. Sim. Alguns prédios estão recuperados, a maioria ainda não, mas esse está, é um prédio de esquina na Praça da Alfândega ali, ele brilha ao longe. Na ponte, quem vai para Rio Grande, a gente enxerga o prédio. Eu andei em Rio Grande semana passada, fiz questão de procurar e a gente encontra ele. Um sobradão de 500 metros quadrados, 10 metros de altura, é um lugar lindo. É o nosso escritório e também é o nosso estúdio. Muita coisa vai ser gravada ali. Mas, enfim, ali, a partir daquele filme, eu me lembro até hoje que eu tinha uma aula de arquitetura aqui na escola, ali atrás da prefeitura, que eu não me lembro o nome, tinha uma aula da semana que era ali, pela manhã. E eu vim, a gente trazia chimarrão, na época a gente estudava lá no campus da agronomia, a arquitetura era lá. A gente trazia o chimarrão e tinha uma colega que a gente conversava muito e tal. E eu estava participando do filme, né? Eu lembro que até hoje que eu disse para ela, eu digo, olha, agora que eu estou trabalhando nesse filme, eu já vi que o que eu quero fazer, já faço um pouco de teatro, mas eu queria mesmo era fazer cinema. É uma coisa muito trabalhosa, muito mais do que eu gostaria, do que todos gostariam. Uma equipe muito grande, só de técnicos, entre primeira equipe e equipe 2, porque são 2 câmeras, e não em todas as cenas, mas em boa parte. Tem os substitutos para as folgas, então, quase 30 técnicos fixos.
né? Então o estúdio começa com 15 a 20 pessoas e dia que tem a segunda equipe são 30 pessoas de bastidores, fora as gurias do figurino, fora o pessoal da pintura, o pessoal da maquinaria, o pessoal da elétrica. Então a gente sai de 20 a 30, a 40, 50 só nos bastidores. Pode-se dizer que é uma grande produção cinematográfica, então. Para os moldes brasileiros, posso dizer que não digo uma grande, mas de uma média produção nós temos. E como a gente trabalha com a tabela nacional, então os cachês são semelhantes a cachês de Rio e São Paulo. Porém, aqui em Pelotas, a gente, além de eu gostar da cidade e a ambientação da cidade ser muito boa, e eu ter essa turma aqui que eu sabia que ia trabalhar na produção comigo, aqui é um custo baixo, né? Relativo a Porto Alegre e a outros lugares, o custo aqui é muito baixo, aluguéis, mesmo consumíveis aí, como alimentação, restaurante, hotelaria. É bem importante. E não tem ladrão, que é uma coisa que eu sempre falo. Porto Alegre é impossível de tu fazer qualquer coisa. Tu tem que sair na rua te olhando, tu não pode ter nada no bolso, tu não pode andar com bolsa. Se tu anda... Eu, quando vou para casa, eu pego um cartão, eu pego R$20 e saio. Eu saio sem identidade, sem nada, porque eles roubam tudo. Eu morei 20 anos lá. Tu sabe muito bem. Então, eu morava num bairro bom, morava ali no Petrópolis. Mas ali é um dos lugares onde tem mais assalto de carro. Não adianta. Eles vêm de longe e roubam os carros ali. E lá eu moro perto ali na Farrapos, na floresta. Ali, por conta da prostituição e das pessoas de programa, ali não tem roubo. Porque ali tem uma pacificação, todo mundo se cumprimenta, todo mundo se respeita. Sim. E quem manda são eles e os cafetões, enfim, aquela turma. Então ali não tem roubo nenhum. Então eu tenho um carro, eu deixo na rua. Nunca ninguém chegou perto do meu carro. Há mais de 2 anos que ele fica na rua, nunca aconteceu nada com o meu carro. Pelotas não, Pelotas é bem tranquilo. Aqui tem 2 anos. Aqui é uma maravilha. Inclusive eu e a minha esposa, nós somos ciganos, assim, a gente adora ir para lá e para cá. Então a gente já morou no Nordeste, aí moramos em Florianópolis, que temos uma casinha em Florianópolis de madeira no morro, a gente não tem problema em morar em qualquer lugar, a gente se dá bem com todo mundo. Eu gosto de estar perto da população, não gosto de lugar trancado, me deixa... Então a gente mora numa casinha lá e mora em Porto Alegre, e eu quero ir para Florianópolis, ela quer ficar em Porto Alegre, e a gente foi morar no Nordeste, e aí numa época ela também tem os parentes aqui, o pai dela é de Santa Vitória, a família dela, desses barenhos são de Santa Vitória, ela tem umas primas aqui, e ela disse, eu também passava as férias aí quando eu era adolescente, Daí eu disse, eu queria vontade de voltar a morar um tempo em Pelotas, porque eu continuo vindo fazendo pesquisa. Sim. O cinema é uma coisa que... Essa é a última coisa do cinema a partir dos editais e em cima dos meus roteiros que a gente conseguiu ganhar alguma coisa no cinema. O primeiro edital bom que a gente ganhou da Gabriela, que foi a ideia dela, eu roteirizei com a ajuda dela, ela também é minha ajudante de roteiro aqui, não é só meu. É ela que escreve os projetos e vence. Então nós já vencemos quase 10 editais desde a pandemia, que foi quando começaram a surgir os editais. Sim. Então em 5 anos nós ganhamos 10 editais, entre estadual, federal e tal. E aí a gente começou a produzir bastante. Então hoje fizemos o Nação Preta do Sul, fizemos aí, ele virou um longa, que teve uma série de modificações, a gente teve que gravar outras coisas, e agora estamos nesse. E vamos morar em Pelotas. Vamos. Então começamos. Eu olhava e dizia, ela vai alugar uma casinha daquele tipo de Pelotas, uma casinha portuguesa, né? Que tem aquele pátio comprido. Ela disse, vamos. Daí, filme. Vamos fazer onde? Pelotas. Então nós já estamos morando aqui desde janeiro e vamos embora em setembro, mas voltaremos já em outubro, que nós vamos fazer. Eu vou voltar a fazer pesquisa com o Clóvis, porque eu não tenho esse pudor de nada, não sou um cineasta, mas eu sou um cara do trabalho, eu gosto de falar com as pessoas. Aprendi a gostar, porque eu detestava de negócio de falar com as pessoas. Mas eu já trabalhei no IBGE, já fiz censo, já fui funcionário do IBGE por mais de 2 anos. E gosto de pesquisa. Com o Clóvis aqui eu já fiz umas 8 ou 10 pesquisas, todas as municipais, estaduais e federais, desde 2016. Eu fiz aqui, todas as eleições que tiveram, eu fiz pesquisa aqui local. Vamos fazer a próxima, já estamos planejando a próxima. Em outubro, outubro e novembro, vamos fazer as primeiras rodadas da próxima pesquisa. Então, não é só sobre cinema, depois nós temos muito a falar sobre as eleições. Sim. Porque eu trabalho de tudo, não tenho pudor, adoro. Não é sempre que a gente faz cinema. Então,
temos já outros planos, né? Porque a gente vai adquirindo coisas, nós temos um bom equipamento, né? E aí eu tenho outros longas para filmar que vai que o melhor nessa fase da filmagem é o longa de guerrilha, que a gente chama, filme de guerrilha. Que então, assim, é 4 ou 5 pessoas, então não tem esses 30, né? Então 4 ou 5 pessoas a gente vai e vai gravar, eu ajudo a gravar, e eu vou ser o personagem, e aí o outro me ajuda a gravar, a gente prende a câmera em cima do carro. Então eu tenho um personagem meu do teatro, que é o Professor Jacques, que é uma peça infantil, infanto-juvenil. E como eu faço ela há 20 anos, ela vai completar 20 anos ano que vem, já foi assistida por mais de 300 mil crianças no estado inteiro, Santa Catarina e Nordeste, que eu viajava só com uma maletinha, com meus bichos ali, na época que eu não tinha carro, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha nada, pegava o ônibus às 5 da manhã, às 6 da manhã para ir para os lugares, puxava a maletinha pelas ruazinhas de terra para as escolas de bairro das pequenas cidades. Esse era o meu grande barato, e é ainda. Eu adoro, daí tu chega, as crianças vêm te olhar assim, quem já viu teatro? Ninguém. Aí tu faz uma alegria assim, de levar isso para essas crianças todas. Sim. Já apresentei em grandes teatros em Porto Alegre também, aqui em Pelotas, 7 de abril sempre fechado, não consegui. Mas fiz teatro do COP, já no 7 de abril, em outras peças mais antigas, eu apresentei. E fiz no Assis Brasil, em algumas outras escolas aqui. Jaguarão, Teatro Esperança, eu fiz 4 ou 5 vezes, desde antes da reforma, até agora, depois da reforma. Círculo Operário aqui, Círculo Operário em Jaguarão, eu adoro. Teatrinho magnífico, de 1893, se eu não me engano. Ele é mais antigo que o Teatro Esperança lá. Teatros históricos, então isso é o que mais me deixa feliz. Aqui nós temos o Guarani, né? O Guarani, pô, mas o Guarani não está ao meu alcance, né? Um teatro para 2.000 pessoas, eu jamais tive esse público, né? Mas no Esperança, lá em Jaguarão, as 400 ou 500 pessoas eu já consegui colocar. Um teatro cheio. E o São Pedro também, né? Porto São Alegre. Pedro, produzi peças lá, mas nunca me apresentei. Já fui produtor, que também a gente acaba sendo... Eu sou produtor do filme também. A coisa mais importante do que o diretor é eu ser produtor, porque eu vou para a rua e compro 10 parafusos para o cara que está montando a porta lá. Eu não tenho ninguém que vai fazer isso comigo. Porque eu teria que ter um funcionário, eu teria que falar para ele. Então, nesse meio tempo, eu mesmo vou lá e faço. Sim. Né? Já produz também. Já. Produzo tudo, eu ajudo a limpar, pintar, carregar, tudo isso. Agora menos, agora na reta final, a gente agregou mais pessoas e eu estou fazendo mais a direção mesmo. Acho que era Clint Eastwood, né? Que era marceneiro, né? Clint Eastwood, não era? Ah, o grego? Isso. E acho que sim. Ele era marceneiro. É assim. Era ele, eu acho, né? Clint Eastwood. Não, é o Harrison Ford, que é marceneiro. Isso, exatamente. Sim, ele é marceneiro até hoje. Sim. Ele ainda faz, eu leio essas coisas que aparecem na internet, e ele ainda faz umas coisas para uns colegas de Hollywood que pedem, ele vai levar um escritório, uma coisa que o cara... E outro que era um cara da cenografia, começou como carregador de cenógrafo, o Marlon Brando, que eu li há muitos anos isso. Ele era um cara de estúdio, de carregar coisa. Um dia alguém não foi, o cara disse, chama o cara lá que era bonitão e forte. Aí chamaram, ele não queria. Tanto que no fim da vida ele ainda disse que ele nunca quis ser ator. Mas que como chamaram ele, começaram a pagar bem, ele foi indo, mas sempre contrariado. Ele nunca quis ser ator. Tu vê que coisa, né? Um dos caras de mais sucesso. Que nem o Coveiro, né? O cantor. Esqueci o nome dele agora. Esqueci. Enfim, mas tudo bem. Então, essa vida, as pessoas falam muito em glamour, sim, tem o filme pronto é glamuroso, né? O trabalho em si é trabalhoso. Eu trabalho agora, acordo às 7, tem 10 mensagens no WhatsApp. Então até às 8 e pouco eu fico respondendo para todo mundo. Sim. Quando eu vou tomar café, eu já estou cansado. Eu trabalho aí almocei agora, 2h15, consegui almoçar, a gente faz almoço lá, para a turma que está trabalhando e quem está chegando e quem está saindo. Preparação de atores está acontecendo agora lá. O Lori Nelson e o Clóvis estão preparando. Hoje é o dia das meninas. Todas as meninas que têm papel na escola, na biblioteca, no posto de saúde. Então todas estão lá, cada uma no seu quadrado, fazendo a preparação de atores. Quantos filmes já? O que é? Já fez? Eu? Eu não sou de quantidade grande, uns 4 ou 5, né? Eu fiz um videoclipe, fiz publicidade, alguns videoclipes, uma dúzia de anúncios. Trabalhei em outros tantos anúncios que não dirigi, mas trabalhei como técnico, trabalhei como ator, né, como produtor.
E aí, mais filme mesmo é isso. Eu comecei mesmo a fazer filme a partir de 2020. Porque a partir do... Embora eu já tenha escrito vários roteiros e tinha esses meus planos malucos, assim, de sonhador, que eu já estava quase aposentado quando a gente começou a ganhar os editais. Eu já estava desistindo. Eu digo, tá escrito, né? Vai para onde? Vai ficar guardado. Eu disse para minhas filhas, só consegui salvar tudo no computador, vocês herdam isso aí, tentem vender, tentem escrever, façam o que quiserem. Aí eu conheci a Gabriela, que já é o meu segundo casamento, sei lá, terceiro ou quarto, mas casado mesmo eu só fui com ela. Morei junto com outras mulheres, enfim, mas casado eu só fui com ela. A gente casou em 2021, não, desculpa, 2019, foi o ano que a gente foi para o Nordeste, e ela que acreditou muito nos meus projetos. Ela é produtora executiva da TVE, concursada. E aí ela fez a loucura de pedir demissão para viajar comigo para a gente tentar fazer o que foi. Mas isso é que é viver. Fomos para o Nordeste, lá eu voltei a fazer o teatro nas pequenas escolas. Lá eles são muito culturais, muito mais do que nós aqui. Não dá nem para comparar a quantidade de coisas culturais que acontecem. As pessoas falam, tu já vê que eles têm outra abordagem, assim. Então eu fiz várias escolas pequenas também, as escolas grandes, as escolas particulares não quiseram nada, mas escolas públicas várias eu fiz. E eu sou aquele cara que eu dizia, é R$2. Quem não tiver, traz um. Isso. Escola melhorzinha, 3. Mas quem não tiver dinheiro não precisa pagar. Então, ganhava 200, 250, 300, 180. Ministrava as peças. Fazia a peça de teatro ali. Fazia uma, saía 2, 3 turmas, vinha outra, fazia 2 turmas no ginásio, no saguão, no refeitório. Algumas escolas que tinham auditório, no auditório. Né? Então, de tudo. E no cinema, e aí o que aconteceu? Voltando para cá, faleceu a mãe da Gabriela, e a gente não sabe, estava começando a pandemia, a gente ainda estava morando em Recife, e na época eu já estava assim, dizendo, pô, estão deixando os voos pousar, eu já estava assustado com as mortes grandes que estavam na China e na Itália na época. E aí a Gabriela disse, Nando, vamos embora, minhas irmãs estão apavoradas porque a mãe dela morreu e ficou uma série de coisas, de imóveis, e as irmãs mais novas dela não conseguiam. E aí eu digo, eu não queria voltar, mas voltamos. Aí o meu pai acabou falecendo um ano e meio depois, já depois, no meio da pandemia, mas não foi de Covid. E aí começaram os editais, né? E aí foi uma roda viva, assim, porque a gente eu escrevi primeiro a minha peça, para fazer 15 cidades do litoral gaúcho, os 15 municípios. E a pandemia fechou tudo. Mas aí no edital estava escrito, em caso de impossibilidade vai ser transmitido pela internet. Aí eles quiseram nos cancelar o prêmio, mas tinha um artigo ali que dizia, e aí nós conseguimos fazer. Foi ruim, porque a gente não tinha plateia, mas fomos parceiros de todas as prefeituras do litoral. Não era uma apresentação de teatro isolada. Eu levei o Lore para fazer um professor Eco, porque era um monólogo, essa peça é um monólogo, o professor Jacques, e ele fez o Dr. Eco, que era um cara que apresentava. Eu levei porque meus parceiros, né? Sim. Não tinha este papel, eu criei o papel. E o Rogério Rocha, que é um ator da antiga também, que eu aprendi muito com ele, estava viajando até ontem, hoje está lá trabalhando com a gente. Viaja pelo interior também na contação de história, aprendi com ele a fazer isso, a viajar pelas pequenas cidades do interior, fazer teatro. E nós fomos, eu, o Lore e o Rogério, de carro. As prefeituras nos cediam espaço, a gente levava o equipamento, tinha uns irmãos que faziam a gravação para nós. Fizemos desde o Chuí, Rio Grande, São José do Norte, Mostardas, Tavares, Quintão, tudo, até Torres. Começamos por Torres, depois fizemos a Zona Sul, depois fizemos no meio. E debate, então a gente chamava assim, Sindicato dos Pescadores, Associação de Surfistas, Secretário da Cultura, do Meio Ambiente, universidade ou professor de biologia da cidade, e onde tinha o ERGS era o ERGS, onde tinha o URGS era o URGS. Aqui fomos no Ciclimar e o NEMA, em Rio Grande, e a gente fazia um debate online. Olha, foi uma maravilha, as pessoas, e me surpreendeu realmente as prefeituras todas com iniciativas para separar lixo, para cuidar. A pessoa vai passear de moto nos fins de semana, destrói as dunas,
Tinha aquelas caravanas de 20, 50 motoqueiros, destrói duna, destrói fauna, então eles tudo bloqueando coisas para manter, porque se deram conta que o bem deles, né, o que eles têm é a natureza. Então quem vai para a praia vai em busca do quê? Do mar, das dunas, enfim, né. Então me surpreendeu, foi um sucesso. E aí nós ganhamos o primeiro edital, e muito bom esses editais, muito profissionais, porque a gente é obrigado a pagar todo mundo de acordo com as tabelas. Sim. Todo mundo recebe um valor justo, porque até então a gente trabalhou todos esses anos, tudo era assim o que tinha. Então o cara ia lá ganhava R$80. Às vezes o técnico ganhava 80, o outro ganhava 100 e o ator não ganhava nada. Então eu cansei de fazer a apresentação de não ganhar nada. A gente foi enxugando a peça até fazer um monólogo onde eu ia sozinho com a minha mala, para poder ganhar um dinheiro para sustentar meus filhos. E o nome desse monólogo? Animais em Perigo. Sim. É uma peça de ecológica, bem conhecida, já apresentei por todos os lugares, e ela existe ainda. Ela existe, ainda só estou parado por causa do filme. Mas o ano que vem eu espero voltar, eu adoro ir para as escolas e tudo mais. Sim. Arroio Grande, no grande centro cultural Basílio Conceição, um lugar espetacular, a gente vai lá, senta aqui, toma aqui a chave. Não tem aluguel, apresenta. Aí também lá, Arroio Grande, R$1, R$2 as crianças, um centro cultural de primeiro mundo, assim, pessoal super receptivo, de qualquer partido. Sim. Se lembre-se, gosto de dizer isso, porque já passei por todas as prefeituras, há 40 anos de teatro, peguei todas as prefeituras de centro, de esquerda, de direita, todos sempre fomos bem tratados. O único que não nos tratou bem uma vez foi um cara de Tavares aqui, que foi numa época bem ruim, aqui no meio da pandemia, onde havia ali uma rebelião do negacionismo, assim, né? Então ali nós não fomos bem tratados. Inclusive eu cancelei o debate, assim, quando o cara começou a falar umas bobagens, mas os outros todas, olha, eu não saberia te dizer quantas, né? Eu deveria ter contado quantas escolas e quantas prefeituras, mas certamente umas 200 prefeituras e escolas, mais de 2.000, ou de 1.500 pelo menos. O público eu calculei, dá em torno dos 300 mil, porque quando tu vai para a cidade, numa escola, tu faz para 200 de manhã e 200 de tarde. Sim. E às vezes tu faz o terceiro turno para mais 150 numa creche. E assim tu sai segunda e volta sexta. Então, numa semana tu fazia para 2.000, 1.600. Então, como é que tu fez para 300? É assim. É assim. Inclusive eu parei de contar nos 300, porque depois as pessoas ficam achando que a gente é mentiroso. E quando chegou a 300, eu digo, não vou contar mais, vai ficar por 300. E o filme aconteceu isso. Aí quando ganhamos esse edital, a gente começou a gravar isso, e o meu irmão, que me indicou uma série de... A gente tinha que fazer divulgação, obrigatório pelo edital. Aí me indicou a rádio de Lajeado, agora vou me refugir o nome. Uma rádio bem atuante, rádio FM que entrevista o pessoal da música, do teatro, tudo. Univates, acho que é ligado à universidade lá. E o cara que entrevistou disse assim, não, teu irmão que marcou com ele, convidei ele para trabalhar, porque ele é da banda e ninguém estava tocando, estava todo mundo desempregado. Sim. Então, como nós tínhamos edital, eu chamei ele, que ele é jornalista, e ele fez a divulgação. E aí ele falou, não, ele está filmando, então ele vai lançar depois o filme. Eu nem tinha pensado nisso. Tu vai lançar o filme, eu pensei, tu sabe que é uma boa ideia? Porque foi tudo gravado, né? Então esse filme está na fila, do projeto Ecocultura, que é essa circulação, vamos editar ali com debate, com partes dos debates, as apresentações são todas praticamente iguais, então nós não vamos mostrar todas. Então aquele mapinha, Tramandaí, aí nós gravamos os botos, tudo aquelas coisas que tem assim, Torres, tá lá os moles de Torres, Ilha dos Lobos, né, Guarita, Mores aqui em Rio Grande, aqui ali Grande. Reserva do Taim. Tem o Trapiche do Laranjal. Trapiche do Laranjal. Não, aqui nós não pegamos porque era mar. Pelotas não entrou nessa, infelizmente. Mas eu estou sempre aqui em Pelotas, já vim para compensar com o longo. Então gravamos isso tudo e eu comecei a me interessar cada vez mais, né? Porque o professor Jacques era um ecologista de teatro, né? Eu não ia para a beira do mar fazer as coisas, né? Sim. E com isso eu fui. E aí eu digo, não, mas eu preciso fazer. Então eu já tinha um projeto que já tinha sido realizado no SESC, do Planeta em Perigo, que é um desenvolvimento dos animais em perigo, só que é para adulto. O Planeta em Perigo é o professor Jacques falando para os adultos, onde eu fiz algumas apresentações no interior falando disso, onde eu falo, você
adora passar o seu perfume, pintar sua unha, e aonde vai o vidro de perfume? E a sua escova de dente? Então, conta aquela consciência, assim, né, que a criançada é mais ligada, assim. A gente separa, a gente bota o lixo no lixo. Onde que bota o lixo? Separa o lixo. Eles repetem todos juntos, é ótimo. Sim. E os adultos são meio perdidos, alguns fazem, outros não. Então essa peça, e eu criei essa Planeta em Perigo, que acabou não indo para frente por dificuldade de vender. E aí eu resolvi fazer um longa também do professor Jacques mais velho, já estressado, já, então que sou eu mesmo, né? Sim, que legal. Então eu vou fazer esse longa que daí vai ser essa coisa. Eu vou refazer a viagem, completando algumas coisas do projeto Ecocultura que faltaram. A Ilha dos Lobos a gente não conseguiu ir, pegamos um mar muito bravo. Esse é um longa, não? São dois longas. Dois longas. Que é o projeto Ecocultura, que já está 90% pronto, que é esses debates com professores, enfim, e ambientalistas no litoral. E que tem o professor Jacques e o doutor Eco. E aí tem os animais, né, que eu levo uns pinguins desse tamanho assim, infláveis, uma tartaruga enorme e uma gaivota, tudo é para as crianças ver, o professor Jacques cuida dos bichos e tal, é muito, muito legal a peça. Os adultos assistem com tranquilidade, não é uma peça para criancinha, Sim. Não tem bobagem, ela é séria também, apesar de ser para criança, ela é séria. E então esse projeto Ecocultura é um que eu tenho que finalizar ele, e o outro é esse Planeta em Perigo, que daí eu vou refazer a viagem, só que nós vamos acampar na beira do mar, passar a noite, que eu quero gravar a Via Láctea. Tem que ser no verão. Não, vai ser em novembro agora, vou fazer tudo na emenda, quando já pegarmos ainda uma ventania aí da primavera, né, um nordestão, fazer fogueira, aí vou viajar com essa minha turma aí, que são o Rogério vai, o Lore acho que não vai, mas o Júlio Morales, que é um cara, um profissional da publicidade, do cinema, tudo, um cara de bastidores, que é o meu irmãozão que vai vir trabalhar aí, que eu também quero levar uma equipe enxuta, e nós vamos fazer o filme com 4 ou 5. Vamos com 2 carros para a beira da praia e vamos circular o litoral, que o próprio fazer esse filme já é um outro filme, né? Os making-off já se transformam num terceiro filme. Eu acho que o diretor está terminando ali, mas já está... Tem que estar pensando no outro. No outro, e assim vai, né? É isso aí. Um outro filme que eu tenho escrito, que eu não tenho condições de filmar, que é uma viagem de 4 amigos, que na adolescência, e isso aconteceu de verdade, eu e 3 amigos meus, inclusive o Rogério, que está trabalhando comigo aqui, eu já falei, a gente ia acampar muito, acampava lá por perto de Porto Alegre. E numa dessas viagens na serra, a gente conversou um dia, quando a gente for mais velho, vamos comprar um Opalão 6 cilindros, que na época que era o carrão, Opalão 6 cilindros, e vamos fazer uma viagem do litoral aqui do Rio Grande do Sul até Santiago do Chile, Vinha del Mar, para atravessar os Andes. E nós tínhamos papo furado de estar de tarde, depois estar acampando de tarde, fazia trilha, na época não tinha o negócio de trilha, a gente caminhava no mato. E olhava na serra, a gente então olhava aqueles horizontes enormes, aqueles penhascos assim, e ficava sonhando. A gente tinha 17, 18 anos. E depois de muitos anos, cada um seguiu o seu caminho. São todos nossos amigos, a gente tem um grupo, se frequenta, faz churrasco. Um é engenheiro, trabalha numa indústria, o outro trabalha com revenda de livros, editora, o outro é professor de educação física, e eu e o Rogério ficamos na parte da arte. E aí eu escrevi essa história como modernizando, ia sair difícil de filmar, né, porque não tem orçamento. Sim, mas esses 4 amigos saem da plataforma de Tramandaí, que é a maior que nós temos aqui, e viajam até a Isla Negra, que é onde tem o museu do Pablo Neruda, que é do lado de Vinha del Mar. E atravessam os Andes. Só que daí eu coloquei um contexto político, antropológico, sociológico, histórico ali, de uma história contada no fim dos anos 90, na transição dos governos pós-ditadura, e para a entrada de Fernando Henrique e depois a ascensão. Então, algumas coisas que aconteceram ali estão representadas pelos 4 personagens. É um filme muito bom, com a trilha sonora eu que só tenho 63 anos, então é a minha trilha sonora, que vem desde sambas antigos, e passa por Lupicínio até os grandes do rock and roll, e Beatles, e Led Zeppelin, e tudo que se ouve de tudo. Então a trilha sonora seria dentro do carro, sim, debatendo, ouvindo música e tocando road movie, né? Esse aí, não sei se vou conseguir gravar, mas seria ótimo. Mas vamos gravar, sim.
termina um, já começa o Nossa, outro. esse aí, eu queria, eu digo, se não for ninguém comigo, vou eu sozinho. Eu amarro umas câmeras na frente, outras atrás e vamos Não, mas sempre viajando. tem, sempre tem. Sempre tem. Tem. E o teatro, então, foi só essa passagem, assim, tá mais agora no Não, cinema, né? né? Agora não, mas o ano passado ainda eu estive no mês de outubro fazendo a Semana da Criança em São Cepé, São Gabriel e em Cruzeiro do Sul. Que eu mesmo telefono para as escolas, eu mesmo mando material, eu mesmo vendo. Aí agora eu vou com a minha esposa. Antes eu ia de, agora a gente tem carro, a gente vai de carro, fica no hotel, sempre ficamos em hotéis e tal. Monta cenário, liga a luz, apresenta. Foi bem bom, foram mais de 1.000 crianças nessas 3 cidades aí, 1.500 crianças, eu acredito. E eu espero voltar ano que vem, que é uma coisa que não sai. E o professor Jacques precisa estar aí. E temos um outro edital que a gente ganhou, que é para remontar uma peça chamada A Casa da Imaginação, que é minha também, que eu fui diretor, e fazia trilha sonora ao vivo com teclado. E o ator é um que está na Espanha agora. E a gente parou de fazer em 2013. E aí, com o negócio de editais, a Gabriela disse assim, vamos remontar e tal. Porque a Casa da Imaginação é uma biblioteca. Então ele faz referência ao mundo dos livros. O personagem principal é um monólogo também. O personagem principal é um bibliotecário. E ele está na biblioteca. Então ela vai ser modernizada, tem um edital assim para remodelação e modernização de peças já existentes. Um dos itens. Aí nós entramos nesse e vencemos. Então vamos botar um cenário novo, vamos gravar uma trilha sonora, que eu fazia ao vivo, agora vai ser tocada. Não. A gente já tem equipamento de iluminação e a gente vai apresentar fazer 3 apresentações, acho que uma até na Biblioteca de Rio Grande, se eu não me engano, que estão incluídas no edital, né? E depois a gente espera tocar em frente a carreira, né? Da Casa da Imaginação. Já fez trilha para... Sim, trilha para teatro e para curta-metragem, já fiz muita trilha. Que daí a gente vai se metendo, né? Eu nunca fui tecladista, mas virei. Então o teclado permite que a gente toque com facilidade, tem recursos, e eu sou um cara da musicalidade, então eu compreendo bem os climas, aí consigo compor. Compus para algumas trilhas das minhas peças. Agora do filme tem 2 ou 3 músicas minhas originais que vão ser gravadas pela banda do filme, que tem grandes músicos locais aqui. O Celso Krause, músico de jazz aqui conhecido na cidade, que agora está morando no Uruguai. O Gustavo Barbosa, também um músico de jazz e música em geral, que toca no Alto Cine, uma banda de jazz aqui da cidade, com outras parcerias que eu conheço também. O Cupim, que toca que é um baterista, que toca em várias bandas também, de bares, também é do jazz, mas também é do samba, também é da bossa nova. Tudo isso terá. O filme se passa nos anos 70, então teremos de bossa nova até Lupicínio Rodrigues, passando por Beatles e tudo. Então, os meus filmes são tudo, quando tu vê, é tudo mais ou menos parecido, porque é a época que eu vivi. E tem o famoso bonde de 8,5 metros que está construído numa garagem lá no Porto, que eu convido vocês aí, porque o melhor que nós temos é a nossa cenografia, e o bonde é lindo. E sexta-feira nós vamos sair para a rua com ele pela primeira vez, para experimentar ele rodando e com a iluminação e tudo mais. E é isso, né? Na verdade, esse aqui é o meu 5º filme, sendo que 2 curtas mais antigos que não tiveram repercussão. E aí teve o curta do Nação Preta do Sul, que a gente concorreu em Gramado, no 50º festival. Exato, não ganhamos prêmio, mas concorremos. Sim. E aí fizemos o longa, que nem foi lançado ainda, o longa está pronto. E viremos lançar aqui em Pelotas, agora até o final do ano, a gente tem um compromisso com a SEDAC. Provavelmente no cinema da UFPEL, que a gente tem interlocutores ali, o diretor do cinema é esposo da nossa diretora de fotografia, que é a Rebeca. E vamos apresentar em Jaguarão, Canguçu e Santa Vitória do Palmar. O longa Nação Preta do Sul vai ser lançado. Jaguarão, já vou te dizer que é no Clube 24, que foi o que nos deu um bom apoio lá. Canguçu, talvez, no Teatro Municipal. E em Santa Vitória, no CTG do Lanceiro Negro. E aqui, acho que na UFPEL, e também lá na Casa Oca. Daí a gente bota umas cadeiras e convida a comunidade lá para assistir. Sim, legal. Então
pensando em levar quer falar sobre o Vó África? Estão pensando em Tudo. levar depois para o Claro, claro, estamos loucos que fique pronto. Esse nosso filme, o Nação Preta, está inscrito em Gramado, ainda não saiu o resultado, porque é um documentário, né? Ah, sim. Ainda não saiu não saiu ainda o resultado dos documentários, já saiu dos curtas e dos longas nacionais. Semana passada, eu acho. E estamos aguardando, pode ser que nós estejamos em Gramado, porque eu, infelizmente, não poderei ir, porque vai ser bem durante o filme. E a Gabriela vai nos representando se formos concorrer. Tomara que sim, porque o filme está muito bom. Com o Vó África? O Vó África não foi nem filmado ainda. Tá. A gente espera estar com ele pronto para inscrevê-lo para o ano que vem. E uma série de outros festivais, né? Eu tenho muita pretensão de ir para a Punta del Este. E alguns aqui gaúchos também, tem o Festival de Bagé, Santa Maria. Rio também tem um. Bom, tem os grandes do Rio, Brasília, Recife, tenho muita vontade, quando eu morei em Recife, tenho um apego, e o cinema do pernambucano, já quando eu fui para lá, e antes de eu ir eu já dizia, é o melhor do Brasil, agora inclusive Oscar temos, né? Mas há 10 anos atrás eu já dizia Cláudio Assis, essa trilogia espetacular lá no Amarelo Manga, Baixio das Bestas e Febre do Rato, filmes autorais, assim, que parecem regionais, mas são internacionais, com pessoas agora que fazem um ultra sucesso aí. Também a nossa gaúcha trabalhou com ele no Amarelo Manga, a de Rosário, agora me fugiu o nome. Jonas Bloch, um grande elenco. E eu sou muito filiado a esses filmes, adoro o cinema nacional, vou a Gramado desde os anos 80, não todos os anos, mas sempre que posso. E agora, depois o nosso grande vencedor aí, me fugiu o nome agora. O que ganhou Ainda estamos aqui? Eu estou aqui é o Carioca, mas o que ganhou do Espião, ganhou em Cannes. Ah, sim. Me fugiu. Sou fãzaço dele, fez aquele cinema em Recife sobre o fechamento de cinemas. Me fugiu o nome, o Som ao Redor. Isso. Ele é um cara também, bom, maravilhoso. Então eu vejo muito o filme dele, me inspira muito. Adoro os nordestinos. Além do que os cearenses lá, que eu não saberia dizer agora o nome dos diretores, mas tem ali fugiu agora todos os nomes, mas são espetaculares ali. Aspirinas e Urubus, um filme maravilhoso. Tem outro olha, nem saberia te dizer, mas olha, eu poderia dizer uns 20 filmes maravilhosos dos últimos anos nordestinos ali, que são realmente inigualáveis em termos de Brasil. Eu conheço muito pessoal aqui do Sul de cinema, mas te confesso que o cinema nordestino me deixa mais empolgado agora. Conheço pessoalmente a turma do Gerbasi ali, e o pessoal da Casa de Cinema, que eu também acompanho, já assisti todos os filmes, acho que do Gerbasi, muitos da Casa de Cinema, talvez alguns outros não. Todos esses do Jorge Furtado também, que é um conhecido meu de anos, que também são ótimos filmes, também são referência para mim. Mas eu acredito ainda que o cinema nordestino tem mais força que os gaúchos. Gosto do Paulo Nascimento também, tem uns bons filmes. Aqui de Pelotas assisti o Liberdade, da menina, das pessoas do Moviola, que tem os outros curtas que eu assisti. Marcovaldo, conheço, assisti. O Alexandre Matos, que é um produtor também, ficou um grande parceiro nosso na prefeitura. Então eu também gosto de alguns cinemas aqui, não conheço todos, mas não assisti ainda aquele porto-alegrense que veio assistir aqui, o Antunes, que era também do teatro, com a minha trajetória parecida com a minha, que foi um dos únicos que foi me convidar para fazer um filme, foi ele e a Nayara Harry, que vai trabalhar com a gente. E a Nayara, uma grande atriz gaúcha, que é a única atriz gaúcha que concorreu em Cannes no curta-metragem Jantar com a Senhora Beckett. Concorreu como melhor atriz em Cannes, há 2 ou 3 anos atrás. Ela é uma atriz nossa aqui, que faz a diretora Elga da escola. Então estamos muito bem cercados aqui de pessoal premiado. Sim. O nosso Clemente Vizcaino, um ator nacional de novelas na Globo, com família, com casa, com tudo. E de muitos filmes, não sei quantos filmes o Clemente já fez, já o nosso senhor aí de 80 anos, é o nosso, como é que chama? Patriarca? Cara, decano, o nosso decano.
O Clemente é um fã, eu sou fã dele há anos e nunca imaginei que eu poderia convidá-lo para trabalhar e justamente num filme meu com papel que eu mesmo escrevi para ele. Então eu fico muito feliz com essas coisas, de poder escrever papel. A Nayara é uma que quis trabalhar comigo já no primeiro filme, porque tem muitas tentativas de fazer cinema, né? Então nos anos 90 eu escrevi um roteiro que está escrito, que é A Crônica das Três Mortas, que é um filme maravilhoso também. E era um média-metragem na época, que nem se faz mais, eu ia fazer para tentar botar na TV. Mais, né? Vai botar na TV, aquele tempo ali, 50 minutos, 1 hora. E eu convidei a Nayara para fazer a mãe da história. E ela aceitou e tudo. Depois eu me descapitalizei, né? Vamos dizer assim. Eu tinha um dinheiro e acabei gastando mais do que devia e não consegui filmar. Mas o roteiro está pronto e é um dos que está na fila para a gente escrever nos próximos editais. E como ele é na linha desse, é uma história muito forte, que envolve religiosidade, envolve feminismo, envolve machismo estrutural, envolve sempre essas discussões. Um roteiro escrito no fim dos anos 80. Hoje em dia está bem em voga, assim, mas eu já escrevia isso. Eu escrevo sobre a negritude, não sou negro, mas eu tenho esse viés. Hoje, agora há pouco mesmo, me perguntaram lá, uma atriz que foi lá participar, perguntou, aonde tu tira? Eu digo, não sei. Meus pais sempre não tiveram preconceito, assim, eu sempre tive amigos negros desde pequeno, então para mim é normal. E eu não gosto de vê-los sofrendo. Então eu criei essa história da Ação Preta, da Gabi, que é negra, a minha esposa é negra, a mãe dela é uma jornalista falecida que era de televisão, era diretora conhecida da TVE, e da TV Nação Preta era da mãe dela. O canal da TV Nação Preta tem muita coisa, tem mais de 5 mil seguidores, que pode olhar para a TV Bahia, passa muita coisa dela, e, enfim. O preconceito ainda está muito forte. Aqui em Pelotas tem tudo isso, a gente trabalhou com a professora Ledeci, que é da UFPEL, que trabalha com os quilombolas aí de Canguçu e tudo. A Janaíse, se eu não me engano, que é a pró-reitora de minorias, e que é a que nos cedeu a Casa Oca, que é uma casa do pessoal trans, do pessoal das minorias e ações afirmativas ali, nos cederam a casa, e então a gente tem toda a representatividade no nosso filme, de atrizes trans, tem de todo tipo, que o edital também pede para a gente valorizar, e nós temos o maior orgulho de ter esse pessoal com a gente. E a Jana é nossa, e a Adriane, eu acho que é a reitora, a vice-reitora da UFPEL também, a gente já participou, ela já participou da Nação Preta do Sul, e, para nossa surpresa, ela se transformou em vice-reitora, já foi lá, já participou do nosso seminário, já discursou, está sempre nos dando apoio, a UFPEL é nossa parceiraça, assim. Os Portos RS, eles são nossos parceiros, começamos com o Osório, que era o ex-diretor do Porto, agora é o Bazanella, que é o diretor, são muito nossos parceiros, nos emprestaram a casa onde é o fim da linha do bonde, que tem várias cenas ali, é emprestada pelo Porto, que vão nos emprestar luz, vão nos emprestar uma série de coisas ali. A cidade nos recebeu maravilhosamente, prefeitura, a vice-prefeita, nossa querida, que já foi lá, já cantou no nosso seminário, vai participar também, talvez até mesmo como figurante, que é uma cantora e tudo mais, querida. Todo mundo ali, o pessoal o Amaro é ator do nosso filme, é um dos coordenadores da prefeitura, da Secretaria de Cultura. Isso. Também nosso amigo, já desde antes, também está na Ação Preta do Sul, com uma peça linda dele, dos orixás, a dança dos orixás, que é lindo demais, tem entrevista com ele e tudo. Assista o Nação Preta, que tu vai gostar. Tem o curta e tem a minissérie de 8 capítulos, são 4 horas. Então a minha primeira experiência grande de cinema foram essas 8 episódios, 4 horas de Nação Preta do Sul. 8 episódios, já passou no Brasil inteiro, nas TVs públicas, a TV Bahia, TV Minas, Piauí, Pernambuco, tudo já passou. É importante, né, jogar para fora. E é tudo que a gente quer, né? As pessoas vejam, as pessoas ficarem impressionadas, a gente recebeu um retorno, assim, porque o pessoal do Nordeste acha que aqui no Rio Grande do Sul não tem preto. Essa fama que tem, que todo mundo é alemão, italiano, entende? Mas tem preto. Aí essa é a Nação Preta do Sul, então a gente fala ali, então as pessoas ficam impressionadas com toda a história e a influência que os pretos têm aqui, né? Da culinária, no batuque, na religião, nas vestimentas, no carnaval, nas vestimentas, no vocabulário, né?
Então, muito nos orgulha e o Brasil pouco sabe. E esse nosso filme fez um bom sucesso lá. Inclusive, como a gente não tem patrocínio, já não tem mais, né? A gente com o nosso próprio, nós vamos a Recife com o filme embaixo do braço, passar lá, vamos nos inscrever. Se não passar no festival, a gente vai arrumar uma sala alternativa. As universidades sempre estão abertas. A gente fez trabalho na Universidade da Paraíba com teatro, no cinema em João Pessoa, que a gente morou também. Levamos nos teatros lá, muitíssimo bem recebidos. As universidades são realmente a porta, a luz, né, que o Brasil tem, assim, onde as prefeituras também nos deram uma boa receptividade, mas como a universidade não há. Nós temos esse teatro, nós temos esse auditório, nós temos isso aqui, nós temos um equipamento aqui, nós temos a filmagem do curso, pode ir lá filmar para você. Tudo! Um espetáculo, tu levar a cultura para os lugares, assim. Olha, o curso de Ciências Sociais tem interesse em assistir vocês, pode vir, pode vir. Então, é uma coisa assim que é o que carrega mesmo, além da cultura popular, do folclore, que o Nordeste é gigante, e todos os estados têm a sua parcela, né? A Amazônia como um todo, e Centro-Oeste, enfim, cada um com a sua peculiaridade. Todo esse arcabouço aí recebe muito bem a cultura. A arte é o nosso cartão de visita, né? Onde a gente vai, mas nós chegamos aqui, nós só temos uma sacolinha. Não, mas para aí, fulano, como é? Não, ele pode ficar aqui na casa do fulano. Não, mas aí, o Lore Nelson viajou no Nordeste com um palhaço de lá, num fusquinha de palhaço. A gente falou isso, né? Maravilha! Conheci o cara, quando eu fui morar no Nordeste, ele me apresentou, o colega aquele dele falou pra ti, eu já sei que para mim é das coisas mais baratas de chegar numa cidadezinha e as pessoas vêm te pagar com comida. Então essa coisa é só mesmo a cultura e a arte fazem essa coisa, ela passa por cima de tudo, ela aguenta tudo. E como eu digo, pode acontecer o que aconteça. A arte já venceu o nazismo, já venceu o fascismo, já venceu as ditaduras, porque a ditadura acaba e a arte continua. A arte continua. E nenhuma ditadura vive para sempre, mas a arte vive para sempre. Quer falar mais sobre o Vó África? Cara, o Vó África é um sonho maravilhoso que está se realizando. Há 3 anos que eu estou me debruçado em cima disso. Eu trabalho até às 10, às 11 da noite, a gente está fazendo orçamento, revisando o roteiro, eu estou escrevendo texto novo para algum que não ficou muito bom. E o fazer já é o objetivo alcançado, né? Quando termina, a gente vai ficar com um vazio, né? Porque a realização, né, o projeto, a produção é trabalhosa, mas é o que mais nos dá prazer. Agora estamos há 2 semanas exatamente do início, né? 14 dias. Então, estamos na reta final. Gostaria de deixar a mensagem final? Olha, vou agradecer a você, a TV aqui que nos acolhem, a cidade como um todo, como eu já falei, prefeitura, universidade, portos, as três esferas, federal, estadual, municipal, todas nos deram um bom aporte. Acho até que dos judiciários nós recebemos resposta de algumas coisas que a gente pediu. Quero agradecer a isso tudo, a todo mundo, e dizer que sim, a arte continua. Esse filme ele é um filme duro, que fala sobre os anônimos da ditadura. A gente vê muita gente famosa, né? Então, e filmes espetaculares, né? Que a gente nunca vai chegar próximo. Ainda estou aqui, de uma história verídica, né, de um deputado. E o Espião, me parece que se não é uma história verídica baseada em fatos semelhantes, mas a minha história ela é sobre anônimos. Então é um professor de uma cidade, não é em Pelotas o filme, é uma cidade ao sul do Brasil nos anos 70. Então ela pode ser Porto Alegre, ela pode ser Pelotas, pode ser Santa Maria, pode ser Bagé. Então uma escola. E eu quero deixar aqui registrado o meu amor pelos professores, pelas professoras, que sempre foi quem me sustentou e cuidou das minhas apresentações no interior. As professoras que distribuíam os papelzinhos, levavam as crianças para assistir. Eu sempre fui admirador absoluto das professoras. Então, o meu filme, um dos núcleos principais é a escola. Os meus personagens todos são professores. Meus personagens principais são professores. E nada se faz sem educação. E ninguém é ninguém sem que alguém tenha ensinado. E quem ensina é o professor. Então, desde o radialista, o jornalista, o juiz, ao médico, todos passaram pelo professor. E
A nossa escola é uma escola humilde, uma escola pública, mas ali dentro acontece a transformação das pessoas, ali é ensinado as coisas. E a partir desse núcleo se passa pelo bar dos artistas, onde frequentam os trans, onde não tem preconceito para nada. E passa pelo fim da linha do bonde, que é o vilão, de certa forma, porque ela morre atropelada pelo bonde. Mas também é o progresso, né? É o progresso que chega e não pede licença, né? Ele entra e modifica tudo e a partir dali todo mundo tem que correr atrás. Então eu quero deixar essa mensagem. Cuidem do meio ambiente. O bonde era um meio de transporte não poluidor, enfim, né? Com poluição menor. Cuidem do meio ambiente, que é o único que nós temos. O filme procura ser o mais reaproveitável possível. Tudo que a gente está usando a gente vai dar destino, vai doar. E muita coisa a gente aproveitou que estava lá. Cuidaremos do nosso meio ambiente, cuidem da população, cuidem das crianças, cuidem dos animais, cuidem dos professores, cuidem de quem se esforça por seu trabalho, todo mundo se respeitando, a gente vai chegar num dia melhor para todos, né? Que é o que a gente pretende com o filme, mostrando que os anônimos também foram castigados pela ditadura, pela intolerância, embora muita gente não saiba e ache que não, que é uma besteira, mas catalogados foram quase 500 mortos, fora os que a gente não sabe. E aí estão os negros na ditadura, ninguém sabe o que foi feito de muitos, que nunca mais não foram vistos, enfim. Estarão sendo lembrados aqui. Tá bom? Tá bem. Muito obrigado, Normali. Obrigado, pessoal da equipe aqui e a TV. A TV Com agradece e o Universo Cultural agradece pela presença. Obrigada aos telespectadores da TV Com Pelotas. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica.